Olá, meu nome é Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós tratamos de alguma lição, algumas lições importantes do capítulo que nós estudamos hoje pela manhã na nossa Escola Bíblica. O capítulo de hoje foi o capítulo 42 do livro de Gênesis, é o livro que nós estamos estudando, e contou mais um trecho da história, da novela, que é a vida de José, o último patriarca do livro de Gênesis. No capítulo 42, a gente tem Deus direcionando a vida da família de Jacó. Então, ele vai mover a vida de José, a vida dos seus irmãos e também do seu pai, para que questões que estavam pendentes do passado elas pudessem então ser resolvidas, Questões estas que são pecados, que causaram grandes estragos na vida daquela família e que não haviam sido resolvidos. Então, a gente lembra que os irmãos de José, por inveja e por raiva dele, eles acabaram pegando José e vendendo ele para uma comitiva de vendedores ismaelitas, e esses venderam José no Egito e apresentaram para o seu pai como se o José tivesse sumido por conta de um ataque de um animal que devorou ele, e aí ele acabou morrendo devorado por esse animal. Então Jacó, ele durante todo esse tempo, ele tem para ele de que o seu filho está morto, Seu filho, por uma tragédia, foi devorado, e ele era o filho preferido de José por ser filho da sua esposa amada Raquel. Então, nós vemos como que o pecado de Jacó em amar preferencialmente a José influenciou na atitude dos seus demais filhos, como isso levou a essa tragédia e ao erro também dos seus filhos. Seus filhos cometeram essa grande atrocidade contra o seu próprio irmão. E aí, hoje, no capítulo 42, a gente vê que José ele se tornou o governador do Egito e que ele, na sua posição, ele conseguiu manter comida em meio à seca que estava atacando o mundo daquela época. Não apenas o Egito, mas toda a região ali do norte da África e do Oriente, do Oriente Médio ali. Então, aquela região estava com muita fome e havia comida no Egito por conta da política de armazenamento de José. E aí, com isso, Jacó ele fala para os seus filhos irem ao Egito comprarem comida. Eles vão e lá eles encontram com José. Mas eles não reconhecem José, obviamente. José, primeiro, era dado como morto ou era um escravo. Nunca que eles imaginariam que o irmão deles havia se tornado governador do Egito. E segundo ponto é que eles não reconheceriam fisicamente José, porque José era novo, ele tinha 18 anos, provavelmente, quando isso aconteceu, e ele também estava vestido como um egípcio. Então, as suas roupas eram de um egípcio, as marcas, a maquiagem que era passada pelos egípcios era completamente diferente dos povos cananeus e com isso de Jacó e seus outros filhos. Então José fisicamente ele é impossível de ser reconhecido, mas José reconhece os seus irmãos, porque seus irmãos eram mais velhos, então provavelmente eles não tiveram uma grande mudança física, e também as suas roupas eram roupas bastante reconhecíveis, e além do seu sotaque. José falava em egípcio, então ele não se dava a conhecer de que ele era cananita, para não suscitar talvez problemas, perguntas inconvenientes. Mas então ele consegue reconhecer seus irmãos, mas seus irmãos não conseguem reconhecer. E no primeiro momento José ele trata seus irmãos com muita rispidez, com muita violência, com muita truculência. Isso indica talvez que José estivesse muito magoado com seus irmãos, e por isso ele meio que quer descontar nos seus irmãos. Mas José acaba lembrando do seu sonho, do sonho lá atrás, onde o José era um feixe, e os outros feixes estavam em volta dele, se curvando diante dele. Então ele se lembra disso, e muito provavelmente quando ele lembra do sonho, ele lembra que agora, ele percebe que entendeu o sonho, e agora ele lembra de que Deus é quem colocou ele naquela posição.
Então, agora, né, depois de muitos e muitos anos, depois da atrocidade que os seus irmãos haviam feito com ele reconhece: olha, foi Deus que me permitiu estar nessa situação, dos meus irmãos ao meu redor, inclinando-se, né, implorando por comida, né? Eles queriam era comida, queriam comprar comida de José, e o sonho dele, então, é realizado. E provavelmente isso muda José, por quê? Porque ele lembra que Deus estava ali, que Deus trabalhou em todos os momentos da vida dele. Deus pegou aquela maldade dos irmãos dele e transformou isso agora numa coisa boa, em que os irmãos poderiam ter comida, a família de José poderia ter comida para poder sobreviver por conta daquilo que porque José estava lá, né, e ele tinha feito aquela política de armazenamento. Então, se José ele agora aproveitasse da sua situação para fazer mal aos seus irmãos, ele estaria indo contra a própria vontade de Deus, porque foi Deus quem havia colocado ele ali. Então parece que isso muda ele, e ele agora, apesar de continuar tratando com rispidez, ele arma, né, uma tentativa ali de obrigar os seus irmãos a voltarem, e com isso ele prende todos eles, deixa eles 3 dias na prisão, e depois disso solta e fala: olha, eu vou manter um aqui e os outros vão embora, e eu só libero o outro quando Benjamim, que era o irmão mais novo, voltar, né? E eles tinham falado sobre Benjamim e tal, então ele faz essa troca, e aí eles vão embora, e quando eles vão embora, José coloca então a comida, né? Muita comida na condução deles. Além disso, devolve o dinheiro sem eles saberem, né? Mas quando José obriga eles, né, a levarem Benjamim até eles conversam entre si e lembram-se do pecado deles, né, que foi vender José. E aí Rubem falou: olha, eu falei para vocês não fazerem isso, né? E José vê então que seus irmãos agora, eles reconhecem que eles pecaram contra Deus e contra ele, né? E isso toca muito José e faz com que José não tenha mais dúvidas, e ele quer agora ajudar os seus irmãos, e é por isso que ele faz isso, né? De encher de mantimento, de devolver o dinheiro e mandar eles de volta. E provavelmente ele queria muito ver Benjamim, que era o seu irmão, né, de pai e de mãe, e que era o único que não havia participado de toda esse pecado, né, contra a vida de José, né? E tudo indica isso porque Simeão é o irmão depois de Rúben, né? Rúben era o primogênito, talvez ele seria o filho que deveria ser preso, né, pego, mas por conta dele ter falado que não queria ter feito aquilo com José, José então pega o outro irmão mais velho do que ele, que é Simeão, né? Então eles vão embora, voltam para casa, falam com o pai, e o pai fica muito aborrecido, principalmente quando vê que todos eles estão com dinheiro ali, né? O dinheiro eles não tinham pago, né? Ou pagaram e tiveram o dinheiro devolvido. E eles ficam com muito medo, tanto Jacó e tanto seus filhos. E aí eles falam: olha, a gente precisa levar Benjamim para poder retornar com Simeão. Simeão é nosso irmão também, e ele quer ver Benjamim. E aí Jacó ele não quer, né, permitir de forma alguma que Benjamim vá, porque ele tem medo de Benjamim sofrer uma tragédia no meio do caminho e perder o único filho, né, que ele tem de Raquel, e que ele, né, é o filho preferido dele. E é interessante, porque entre Simeão e Benjamim, ele escolhe Benjamim. Ele deixa: Simeão já morreu, tá lá, eu não vou perder Benjamim por causa de Simeão, não. Então a gente vê vários problemas, né? José lidando com sua raiva, os seus irmãos lidando com a culpa, né, depois de tanto tempo do seu pecado, José lidando com o pecado da raiva, da ira, os seus irmãos lidando com o problema da culpa, e Jacó lidando com um trauma, né, que ele não soube trabalhar, e como que isso destruiu a vida dele, como é que isso influenciou na forma como ele lidava com seus filhos. E são traumas, né, são problemas, né, a culpa, o medo da morte, a raiva de um perdão que você não libera, tudo isso são coisas que todos nós passamos. E é interessante que o tempo, né, não apagou essas coisas, esses pecados, né? O tempo ele talvez nos ajuda a lidar melhor com eles, de forma que eles não doam tanto. Mas o tempo ele não apaga essas coisas, e essas coisas precisam ser resolvidas, né? O pecado de José, o perdão que ele ainda não tinha dado aos seus irmãos, precisava ser liberado. Da mesma forma que seus irmãos precisavam reconhecer o seu pecado de terem feito aquela atrocidade com o seu irmão. E Jacó, né, ele tinha que superar a morte do seu filho, ou a tragédia que tinha acontecido com o seu filho, e reconhecer também
que era errada a forma como ele estava tratando, né, os seus demais filhos e como ele estava conduzindo a sua família. Então, nós vemos aqui que eles tentaram conviver com esses pecados ao longo do tempo, mas que Deus não suportava mais, e por isso Deus foi canalizando as situações para que toda essa história pudesse ser resolvida. Então a gente vê José já tendo a sua ira, o seu perdão trabalhado, os seus irmãos também sendo confrontados com o seu pecado, e Jacó tendo que lidar, né, de alguma forma com esse luto que nunca passou. Então, Deus, ele nos ajuda, e inclusive ele nos ajuda nos empurrando para cima dessas questões para que nós possamos resolvê-las, né? E a gente percebeu o quanto, né, que o pecado e essas questões, né, pecaminosas, elas são destrutivas na nossa vida. Então, é interessante como Deus vai conduzindo, né, para poder ali tornar José alguém que perdoou seus irmãos, para que seus irmãos reconheçam que pecaram contra o seu irmão, e para Jacó também superar a dor da perda, né, ele conseguir confiar em Deus e saber que Deus está conduzindo a vida dele, né, e que para além dos filhos dele, Deus é o Senhor da vida dele, não aquilo que ele tem, né, não as pessoas que ele ama. Então, Deus vai conduzir nessa situação, ela ainda não se resolveu, mas a gente vê que Deus abriu, né, as feridas ali para que as feridas pudessem ser tratadas, né? E é isso também, eu acredito que Deus ele continua fazendo isso ainda hoje, trabalhando no nosso coração para que o perdão que a gente ainda não entregou, a gente entregue, para que a gente possa também reconhecer o pecado que nós cometemos contra alguém e reconhecer que nós erramos e pedir perdão a essas pessoas, e também lidar com as questões de sofrimento, com as tragédias, lembrando que o Senhor é Deus e Ele é poderoso, Ele é o Senhor, né, de tudo que está acontecendo, e essas tragédias elas não podem nos paralisar, elas não podem destruir a nossa vida, muito menos a nossa confiança no Senhor Deus. Então, que isso seja uma lição para você e que você possa se lembrar de que se você não tiver forças para lidar com essas questões, Deus ele vai te empurrar em direção delas para que você venha resolvê-las, porque o tempo não vai apagar, o tempo ele não vai acabar com essas situações, são situações que precisam ser resolvidas, né? E a gente precisa ir atrás delas para que elas possam ter uma solução. E a solução envolve perdão, a solução envolve reconhecimento, arrependimento, envolve confiança em Deus, assim como a família de Jacó. É isso, fique com Deus, tenha um dia abençoado e na semana que vem estaremos de volta. Um abraço.